O ator norte-americano Matthew Perry, conhecido pelo personagem Chandler na série de comédia Friends, morreu aos 54 anos, confirmou a NBC, a rede que transmite a série há 10 anos. O artista foi encontrado morto ontem em Los Angeles, na casa dele. De acordo com o site TMZ, que é especializado em cobertura de celebridades, um dos primeiros sites também a noticiar a morte, o corpo do ator foi encontrado por socorristas em uma banheira de hidromassagem. Os profissionais foram atender a uma outra pessoa que sofreu uma parada cardíaca. Próximo à banheira, não havia nenhuma substância tóxica, nem indício de crime. A equipe considera a possibilidade de afogamento. A investigação sobre o caso está em andamento. Está gerando uma grande comoção nas redes sociais, afinal de contas, esta foi uma das séries mais bem-sucedidas da história da TV americana, depois em plataformas de streaming, também já faz muito tempo que o último capítulo foi ao ar, mas ela continua mobilizando um séquito de fãs, e ele era um personagem dos mais carismáticos da série. Eu não tinha o hábito de assistir a série, Lívia, você assistia, né? Eu assisti a série toda, umas 3 vezes. 3 vezes? Eu tenho... Antigamente a gente guardava, né? Comprava DVDs, aqueles boxes que a gente chama, né? De DVDs. Isso. O Kobayashi tá rindo, eu sou antiga, tá, Kobayashi? Pode não parecer, mas eu sou antiga, tá? E eu cheguei a comprar. O quanto eu gosto desse seriado, eu cheguei a comprar e assistir. Eu confesso que eu não assisti na época em que as gravações tinham acabado de serem realizadas, mas depois de uns anos eu assisti, comprei os DVDs e assisti novamente mais umas 2 vezes. E o Chandler era irretocável a atuação dele. Eu não cheguei a ler as biografias, alguns dos livros que ele escreveu, que inclusive ele tem a fama de escrever muito bem. Muito se fala sobre isso, né? Ele tem livro, inclusive, que ele fala sobre álcool, a dependência, drogas, abuso de substâncias químicas, dependência, né? Por isso é que, claro, se estabeleceu logo essa dúvida, né? Puxa, mas morreu afogado na banheira, será que tinha feito consumo? É claro que só os exames que vão indicar se havia alguma espécie de substância no corpo do Matthew Perry, mas ele vinha, inclusive, participando de entrevistas para a divulgação do livro, falando sobre esse processo de dependência química, embora nesse momento não seja possível estabelecer nenhuma relação entre as duas coisas, né? Ele sofria de dependência em analgésicos, Colombo, e foi uma dependência que tornou muito difícil o trabalho dele de gravação do seriado, de Friends. Inclusive, ele relata em um dos livros que ele escreveu que uma cena muito esperada em todo o seriado, pelo menos da metade para frente, que foi o casamento dele com a Mônica, também uma outra personagem fantástica. Ele estava internado numa clínica de reabilitação, medicado, e daí ele foi levado por um profissional dessa clínica até o set de filmagem, foi monitorado para fazer a cena do casamento e depois ele foi levado de volta para essa clínica. Você falou que não assistiu o seriado. Eu vou te passar esse episódio só para você me dizer depois se parece em algum momento durante a cena ou as cenas que ele estava passando por isso. Tamanha a qualidade do trabalho dele como ator. E eu nem sabia disso na época que eu assisti a primeira vez, eu nem sabia disso, depois que eu fui ter acesso a essa informação, e eu fiquei chocada. Eu falei, o cara que está passando por uma situação como essa, sai de uma clínica de reabilitação, vai fazer uma cena que é uma cena aguardadíssima, foi uma cena muito esperada, era muita expectativa em cima dessa cena, medicado, vigiado, tamanho o nível, né, de dependência dele, e depois ele é levado de volta para essa clínica e você assiste a cena e não se dá conta de que tudo aquilo estava acontecendo com ele. Enfim, a gente vai estar preparando uma reportagem sobre isso e ao longo dessa edição a gente vai trazer mais informações sobre essa notícia tão triste, né? Para fãs de Friends, uma notícia tão triste como é o meu caso, por exemplo.